Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Eu sou Maria Mortati, escritora e professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e membro da diretoria da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro do Grupo Editorial Escortece, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leitura de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se iniciaram no dia 11 e se estendem até o dia 11 de dezembro, teremos hoje a mesa 3, Políticas Públicas para o Livro e a Leitura no Brasil. O mediador da mesa, João Luiz Secantini, é graduado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Unesp, campus de Assis, em 1987, onde também realizou seu mestrado, em 1993, e doutorado em Letras, em 2000. Atualmente é professor assistente doutor na Unesp, onde trabalha desde 1988. Ministra a disciplina Literatura Brasileira, desenvolvendo pesquisa, principalmente nos seguintes temas: literatura infantil e juvenil, leitura, formação de leitores, literatura e ensino, Monteiro Lobato, e literatura brasileira contemporânea. Coordena o grupo de pesquisa Leitura e Literatura na Escola, que professores de diversas universidades do país. Foi coordenador do grupo de trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL, e é votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENELID. O debatedor, José Castilho Marques Neto, é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, professor aposentado da Universidade Estadual Paulista, campus de Araraquara, é pesquisador, conferencista, escritor, editor e publisher, gestor público e atualmente é consultor na J. Castilho Gestão e Projetos, Livro, Leitura, Biblioteca. Dirigiu a editora Unesp, a Biblioteca Pública Mário de Andrade de São Paulo e foi secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura no Ministério da Cultura, vinculado ao Ministério da Cultura e Ministério da Educação. Presidiu em vários mandatos a ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias, e a EULAC, Associação de Editoriales Universitárias de América Latina e el Caribe. É consultor de organismos nacionais e internacionais na área acadêmica, educacional e cultural. E a Lei Federal 13.696 de 2018, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, foi apelidada como Lei Castilho em reconhecimento à sua atuação em defesa do livro e da leitura. A debatedora, Mariana Bueno, é formada em Economia pela PUC São Paulo, com MBA em Inteligência Estratégica, Competitiva e Econômica pela FIP-USP. É consultora da Nielsen Book, responsável pela pesquisa, produção e venda do setor editorial brasileiro, pela série histórica dessa pesquisa, que mostra o comportamento do mercado em termos reais, e pela pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, e participou ainda da pesquisa How Big is Global Publishing, em parceria com Rutger Wilhelmbart, e é membro da Comissão Técnica da Pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil. É ainda colaboradora do blog do CERALC, Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe, e nos últimos anos, Mariana vem se dedicando a estudar o desempenho do mercado editorial brasileiro e de outros países e suas relações com indicadores econômicos e sociais. Bem, ao final da apresentação dos debatedores, vou comentar como será a sequência dos nossos trabalhos. O mediador, os debatedores vão se apresentar. Terminada a fala dos debatedores, por volta de 20h30, será aberto o espaço para as perguntas do público presente, perguntas ou comentários por escrito ou inscrição para falar. As inscrições serão anotadas
aqui pelo Rodrigo serão anotadas no chat, ficarão disponíveis para acompanharem a ordem em que serão chamados. Pedimos que atentem para 1 minuto para fazer a pergunta e aproximadamente 3 minutos para as respostas. Terminada essa etapa, será então sorteada uma caneca comemorativa do evento e pedimos ao sorteado que não se esqueça de logo em seguida deixar o seu endereço no chat para que a gente possa depois providenciar o envio. Será em seguida, serão feitas as considerações finais pelos Maria, seu áudio foi mutado. Pode desmutar, por favor? Quem mutou? Em que parte? Bem, desculpa. Desculpa, pode repetir todo esse bloquinho de agora que eu te interrompi. Bloquinho, então, repetindo, sobre o encaminhamento final, depois da fala dos debatedores, nós teremos o sorteio da caneca, pedimos ao sorteado que, por gentileza, logo em seguida coloque o seu nome no chat, e depois teremos as considerações finais de mediador e debatedores para encerrar a nossa noite. Agradeço também, em nome do Grupo Editorial Escortes, pela presença de todos vocês aqui, os convidados e o público, e esperamos contar com a presença de vocês também nas próximas mesas. A festa continua. Um bom trabalho para todos nós. Com a palavra, João Luiz Secantini. Bem, boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer muito a confiança depositada em mim pela Maria Mortati, pelo João Escortes, não é, para coordenar, fazer a mediação, na verdade, né, para ser mais exatos, dessa mesa. Então, é uma responsabilidade, uma mesa com esse nome poderoso, não é, Políticas Públicas para o Livro e a Leitura no Brasil. E ainda mais porque as pessoas que integram essa mesa, além de serem já 2 amigos, não é, uma mais recente, a Mariana Bueno e o José Castilho, que temos uma convivência desde a universidade, editora de tanto tempo, né, mas são 2 especialistas, cada um em sua área, como vocês puderam ver pelas apresentações da Maria Mortati. Então, esse é o tipo do evento que eu não considero trabalho, é realmente uma alegria estar aqui, espero poder contribuir para que a mesa seja bem dinâmica e bem proveitosa para todo mundo que está assistindo. Então, agradeço aos organizadores, aos que aceitaram participar da mesa e me aceitaram aí como mediador. Então, para iniciar, eu acho que Mariana Bueno, você poderia começar? E aí depois a gente passa a palavra para o Castilho. Acredito que nós podemos fazer assim, cerca de 20 minutos cada um, depois eu tento dar uma palavrinha e a gente abre então para as questões, tá bom? Então, a palavra é sua, Mariana. Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite, é uma honra, a honra é minha, Secantini, né? Eu sou a caçulinha da mesa, então, assim, eu fiquei muito feliz de participar dessa mesa, é um privilégio para mim estar fazendo parte dessa mesa. Agradeço ao convite de todos e o privilégio que é estar aqui. A minha área de atuação, eu olho para o mercado, eu olho para os números do mercado, mas nos últimos anos eu tenho olhado também para indicadores econômicos e sociais e com isso fazendo esse vínculo com as políticas públicas do livro e da leitura. Então, eu posso dizer o seguinte, que nos últimos 14 anos, né, a gente está olhando para um mercado que encolheu 30% em termos reais, então a gente já está descontando a inflação do período. É claro que a crise econômica contribuiu para esse resultado negativo aí, mas vale observar que antes, né, de 2015, ou seja, antes da crise econômica, o mercado ele se mantinha estável, então num período de crescimento econômico, o mercado era estável, e aí a gente tem um dado bem curioso, quer dizer, em 2010, quando nós economistas, a gente fala de PIBão, né, porque o PIB apontou um crescimento de 7,5%, o Cristo decolava na capa da The Economist, a Havaiana estava na moda, o Brasil estava bombando, o mercado permanecia estável e o subsetor de obras gerais, que é onde estão os livros de literatura, biografia, né, a arte, etc., apontou um decréscimo de 10% no período, né? Então, a economia cresceu demais, o setor como um todo ficou estável e o subsetor de obras gerais encolheu significativamente. É fato que o mercado do livro sofreu no mundo todo,
né? Então, a chegada dos serviços de streaming, o uso intensivo da internet, né, das redes sociais, as novas formas de comercialização online, tudo isso impactou o mercado do livro, que apresentou um decréscimo nos mais diversos países. Mas aqui, esse decréscimo, ele foi muito maior, né? A explicação mais dada para isso é de que o mercado fez uma aposta em ganho de escala, né? Então, ou seja, com uma redução do preço do livro, o mercado teria um aumento no número de exemplares comercializados, capaz de compensar essa redução no preço e garantir o faturamento dessas editoras. Houve, de fato, um aumento no número de exemplares, mas ele não foi suficiente para garantir o desempenho dessas editoras. Tudo isso está correto, né? Então, o mercado, de fato, faz uma aposta, de fato, você tem a intensificação do uso da internet, dos serviços de streaming, e essa nova forma de comercialização na internet que tende a fazer com que o preço caia. Mas o que acontece aqui é que o mercado cai muito mais do que no restante do mundo, né? E eu acho que a explicação para isso ela não é só por conta desses fatores, né? Eu acho que o mercado aqui ele encontra uma restrição estrutural da demanda. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de leitores, quer dizer, a potencial demanda que o mercado tem, e encontrar, ele tem um teto, né? E esse teto, ele não é demográfico, ou seja, ele não é o número de habitantes capazes de ler no país, né, que habitam o país. Ele tem uma relação intrínseca com os nossos índices educacionais, que são muito baixos, né? Então, os nossos resultados nesse sentido, eles são muito ruins. E aí, esse teto do mercado, ele se dá muito também em função disso, além da internet, né? Além dos serviços de streaming, então, além dessa nova forma de comercialização e além da aposta do mercado, o mercado encontra esse teto. Os nossos índices, eles são... eu diria assim, até quase às vezes escandalosos, quando a gente pensa que a gente está falando hoje da nona economia do mundo, né? Já saiu uma notícia essa semana dizendo que a gente não vai estar mais entre as 10, a gente vai estar provavelmente entre as 12, mas ainda assim é muito grande, né? Então, por exemplo, o último PISA, ele traz que o Brasil ficou em 58º num ranking de 77 países, né? Então, só aí a gente já vê uma contradição enorme, né? A gente está falando provavelmente a 12ª economia do mundo, e a gente ocupa o 58º lugar. O Banco Mundial, ele faz uma pesquisa todo ano, pegando um aspecto do desenvolvimento socioeconômico de algum país. Em 2018, esse fator foi a educação, né? Com base no PISA. E uma das coisas que o Banco Mundial afirma é que tudo mais constante, ou seja, em 2018, o Brasil demoraria 270 anos para chegar na média da OCDE. A gente sabe que tudo mais não esteve constante, né? Então, provavelmente esse tempo é ainda maior. Um outro índice que eu acho que vale citar, que é o INAF, ele apresenta, começou a ser feito em 2002 até 2018, ele apresenta uma mobilidade da base para o meio da pirâmide, né? Então, você tem um número de analfabetos menor e você tem um número de analfabetos funcionais menor. Mas essa mobilidade, ela se dá até o meio da pirâmide. Nesse meio da pirâmide, a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade leitora ainda restrita, né? Elas são capazes de ler um jornal, uma revista, um artigo, até um determinado livro, mas tem muita dificuldade para ter fôlego para ler um livro de fato. E aí nos chama a atenção que o topo da pirâmide do INAF, ele se manteve estável, né? Então, em 2002, 12% da população tinha total capacidade leitora. Em 2018, esse percentual é o mesmo. Ele permanece os 12%. Né? A Retratos da Leitura, que acabou de ser divulgada, ela também vai nesse caminho. Né? Então, ainda que você tenha alguma variação durante o tempo, e você observa essa variação, quer dizer, na edição anterior a gente observou um aumento, mas nessa edição a gente voltou a retrair, o que faz com que ao longo do tempo a gente não saia dos 50% de leitores. Né? Lembrando que para Retratos, leitores é um indivíduo que lê um livro ou partes dele nos últimos 3 meses, incluindo livros didáticos. Então, há uma generosidade aí quando você caracteriza esse leitor. Né? Eu acho que vale ressaltar também que a gente não está falando aqui exatamente de uma questão de classe. Né? A última Retratos, ela apontou, né, que 27 milhões de pessoas da classe C, D e E são consumidores de livro.
né? O número de leitores, ele também existe alto e é representativo dentro dessas classes sociais, né? Então, é claro que esses indicadores, eles estão permeados por classe e renda, né? Mas não é só isso, né? Não significa que todo mundo das classes mais baixas não lê e que todo mundo das classes mais altas lê. Não, né? Quer dizer, você tem um número de não leitores nas classes mais altas. E a Retratos também traz um indicador disso, que tem conversa bastante com o dado do mercado, que é uma redução do número de leitores que estão nas universidades ou que têm ensino superior, né? Que a gente automaticamente imagina que são leitores que, para fazer para atuar na sua vida profissional, fazem uso de livros científicos técnicos. E a gente vê uma redução do mercado de científicos técnicos brutal nos últimos anos. A gente procura explicações, né? Então, os cortes do governo impactaram, quer dizer, você tem uma migração para o digital, mas não dá conta, quer dizer, tem algum movimento ali, tem um número de leitores que efetivamente está sendo reduzido dentro desse universo. Então, dentro de tudo isso, a gente sabe que alfabetizar, né, não é necessariamente criar leitor, né? Para se criar leitor, você precisa de uma política efetiva, né? Ler é muito mais do que juntar sujeito, verbo e predicado. Né? Ler está além disso, para você conseguir compreender. Então, a gente vai olhar para letramento, né? A gente vai olhar para questões educacionais que possibilitem que esse indivíduo seja um indivíduo leitor. E para que isso exista, né? Então, para que exista de fato uma expansão da demanda, olhando para o mercado, é preciso que exista a política pública de fomento à leitura, ao livro e à escrita, né? Mais ainda porque o último PNAD aponta que cerca de 80% dos estudantes estão nas escolas públicas, né? Então, ainda que não tivesse, seria necessário, né? Mas a realidade impõe uma necessidade ainda maior para que isso seja feito. Então, eu acho que do ponto de vista do mercado, né, o mercado precisa olhar para o Estado para além das compras governamentais, né? E aqui eu não estou desconsiderando a importância dessas compras governamentais. É claro que elas são importantes num país tão desigual como o nosso. A gente sabe que muitas vezes o primeiro acesso é como o indivíduo consegue ter acesso a esse livro, ao primeiro acesso desse livro. Mas ela não garante uma formação leitora, né? É preciso mais do que isso. Né? É preciso pensar em política pública, é preciso pensar que sem a política pública, esta compra do governo não vai garantir esta expansão da demanda, né? E do ponto de vista do Estado, eu acho que é muito difícil a gente pensar num país que tenha um incremento dentro desses índices que não passe pelo livro e pela leitura. Quer dizer, eu desconheço um educador ou um linguista que diga que o livro não cumpre um papel central, né, na aquisição da proficiência em leitura. Né? E o desenvolvimento socioeconômico, ele está intrinsecamente ligado a isso. Hoje, esses índices educacionais, eles são usados, por exemplo, o PISA, ele é um índice socioeconômico, ele é utilizado, por exemplo, para garantir investimento direto externo, porque ele está mostrando qual é a capacidade da mão de obra daquele país, dos profissionais daquele país. Né? Então, macroeconomicamente, esses índices são importantes. Então, o livro ele também é um setor estratégico economicamente falando, né? E ele garante esse desenvolvimento socioeconômico. A gente sabe que o livro garante mobilidade social, que o livro garante acessão e acesso à cidadania, à cultura. Então, é um arcabouço que depende de política pública para que isso seja realizado, isso seja efetivado. Então, nesse sentido, a gente está falando efetivamente de política de Estado, né, e não de governo. Né? A pasta da educação, a pasta da cultura, né, e políticas, esse tipo de políticas tem resultados, diria, menos tangíveis, né? Diferente do que você construir um túnel e inaugurar um túnel. Né? Você constrói o túnel, inaugura o túnel fica pronto,
O sujeito vai lá, corta a fita, as pessoas começam a circular naquele túnel. Aquilo é tangível, as pessoas olham para o túnel, aquilo é muito mais palpável para a população. A gente está num setor em que as coisas são menos tangíveis, então a gente precisa fazer com que elas se tornem tangíveis e que as pessoas enxerguem essa importância, né? E isso demanda tempo, quer dizer, né? A gente sabe que ninguém adquire proficiência em leitura de um dia para o outro, ou eu ponho lá numa obra, ó, vai ser inaugurado tal dia, ou coloco a plaquinha ali. Demanda tempo, né? Então, não adianta a gente querer resolver isso num governo, tem que ser uma questão cidadã, tem que ser uma questão social envolvendo todo mundo, né? Sociedade civil, governo, mercado, e o Estado enquanto Estado e não enquanto simplesmente governo ou uma gestão, né? E eu acho que é assim que a gente deve encarar as políticas públicas e tentar, ao máximo, linkar esses indicadores e cada vez mais linkar esses indicadores econômicos e sociais com indicadores do mercado. Eu acho que hoje a gente vive um momento em que o livro está sofrendo fortes ataques, a educação e a cultura também. Então, assim, é uma oportunidade para que a gente comece a caminhar junto, né? Eu acho que tanto a cadeia produtiva do livro, como a cadeia do livro em geral, a gente costuma conversar muito pouco, né? Por isso que eu digo, além de tudo, é um privilégio para mim estar nessa mesa, porque normalmente eu sou convidada para falar sobre mercado, e aí eu acabo colocando a questão da política pública ali. Então, é importante a gente conversar, é importante a gente dialogar, todos os agentes da cadeia do livro, e não só da cadeia produtiva, né? Então, os mediadores de biblioteca, as ONGs, as pessoas que têm algum projeto de fomento à leitura, os autores, os ilustradores, para que a gente consiga caminhar junto. Eu acho que é um espaço hoje que a gente tem, já que a gente está sendo tão atacado, para que a gente consiga caminhar junto nesse sentido. Eu vou terminar minha fala com uma fala do Sérgio Vaz. Ele falou ano passado no evento promovido pelo Itaú Cultural e pelo IPL, a seguinte frase: todo mundo gosta de ler. A gente só precisa mostrar que todo mundo gosta. Eu trago isso comigo e eu acho que é esse o nosso objetivo, porque, de fato, ler é gostoso, ler é divertido. Antes de mais nada, é gostoso e divertido, mas ler abre porta, abre conhecimento, garante cidadania, mobilidade social. Então, acho que essa é algo que eu trago comigo e eu acho que todo mundo que trabalha comigo devia ter isso no horizonte. A gente só precisa mostrar que todo mundo gosta. É isso. Bem, Mariana, você foi fantástica, porque você conseguiu apresentar, né, essas ideias assim, de uma forma bem concisa, bem objetiva, em apenas 15 minutos. Obrigada. Então, se você quiser usar um pouquinho mais de tempo, é possível, senão também a gente vai dando um outro encaminhamento. Não, acho que pode encaminhar. Depois a gente vai abrindo para perguntas, enfim, mas você tocou realmente em questões aí fulcrais que muitas vezes não são abordadas, sobretudo porque você toca em variáveis, em aspectos assim do universo macro, associado à economia. Então, é realmente uma contribuição enorme para a nossa mesa e muito original. Nós também, que estamos, né, em outras facetas e outras frentes de ataque, às vezes esquecemos um pouco que não é brinquedo para criança, né? Você está lidando com um mercado imenso e quando você traz esses indicadores, né, internacionais, que se os de educação, de leitura, acesso ao livro são muito ruins, mas a gente não pode esquecer que eles estão associados a muitos outros, né? E como tudo isso se interpenetra e é complicado. Então, passo a palavra para o Castilho e aí depois eu dou continuidade à mesa. Castilho, por favor, você. Muito bom. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer primeiro minha colega e amiga de tantos anos, a Maria Mortati, pelo convite, junto ao João Cortese, também amigo de muitos anos, e ambos batalhadores, cada um no seu campo de trabalho por um Brasil de leitores. Isso é o que nos une seguramente, não é? Agradecer porque também é um prazer estar aqui, não é? E dialogar com o Secantini, que já dialoga há tantos anos. Tivemos contatos de amizade, contatos de trabalho, inclusive na editora Unesp, e partilhamos dessa, não apenas de um amor pela leitura, não é? Mas por um amor de formar leitores, não é? Isso é importante. O currículo do Secantini diz muito sobre isso, de tudo que ele fez e faz na formação de leitores, principalmente formando pessoas, não é?
na sua área de literatura. Isso é muito importante dizer. E o Secantini também esteve na origem da criação do Plano Nacional do Livro e Leitura. Ele não costuma dizer muito disso, mas ele esteve lá. Né? Esteve lá, inclusive, ajudando a fazer a grande compilação que foi esse Pacto Nacional, né? Sistematizando textos, colocando o seu talento na redação desse que é o nosso pacto social em torno da formação de leitores. A Mariana surgiu há não tanto tempo, né, Mariana? Porque ela também, com a Desela Caçula, é uma coisa que nem eu nem o João, por exemplo, podemos reivindicar mais, né, João? Mas ela é uma caçula que já quando surgiu, há um tempo que eu tive a primeira oportunidade de interagir profissionalmente com a Mariana, ela me surgiu assim como uma luz de esperança. Né? Por que eu digo isso? Primeiro porque não ficou na esperança. A Mariana já é seguramente uma pessoa que entende profundamente da economia do livro e sabe trabalhar com esses números, coisas que dificilmente você encontra no mercado editorial. Não é? Você encontra pessoas que sabem fazer negócios, mas tem uma visão complexa, como o mundo exige. Da economia, e entendendo isso como um todo, na totalidade, não é tarefa para muitos. Não é? E ela faz isso cada vez mais, de maneira cada vez mais brilhante, entendendo essa relação entre o desenvolvimento da necessidade do mercado com o desenvolvimento de uma compreensão sobre a política. Então, é um enorme prazer estar aqui, né? Dialogando com vocês. Há uma questão... A Mariana, eu poderia simplesmente entrar, depois da exposição da Mariana, a gente poderia entrar diretamente no debate, né? Porque ela, de fato, coloca as questões centrais que eu acho que nós devemos nos debruçar quando falamos em política pública de livre leitura dentro do atual contexto. Não é? Tem uma frase do Oscar Wilde que eu gosto muito, que diz o seguinte, que o Estado deve fazer o que é útil e o indivíduo deve fazer o que é belo. O que o Estado faz do ponto de vista útil em relação à política pública de livre leitura? Não é? Qual é o lugar dele dentro desse contexto? Num mundo em que hoje as coisas, talvez um dos grandes problemas que temos no mundo atual é o da inteligibilidade, né? Ou seja, o mundo que tem que ser pensado, que tem que ser interpretado, que tem que ser examinado por vários ângulos, né? Requer hoje, e uma inspiração bastante freiriana também, né? Um esforço de leitura, coisa que nós temos dificuldade em fazer. Não é? Nós temos uma enxurrada de informação e de dados, não é? Nós temos uma enxurrada de opiniões, nós temos uma informação muito intoxicada, para dizer o mínimo, não é? Em muitas coisas, e se anuncia plenamente aquilo que o Chartier já anunciava, o Roger Chartier já anunciava no primeiro livro dele que editamos na Unesp, lá nos anos 90, né? E que nós teremos que lidar agora com a domesticação da abundância. Né? Essa questão se coloca, do ponto de vista da leitura e dos problemas que nós temos com a leitura, dentro de uma interpretação que eu diria que, se a crise da leitura é algo evidente, ela é tão evidente quanto complexa. Não há uma possibilidade de nós entendermos a crise da leitura e o papel, principalmente, das políticas públicas nisso tudo, se não a entendermos dentro da complexidade da leitura da nossa sociedade atual. Que ela não está longe de ser uma sociedade unívoca, uma sociedade onde você tem apenas dois lados, algumas estruturas que pressionam o Estado, o mesmo tipo de Estado, a mesma ideia de nação, enfim, há todo um conjunto complexo que tem que ser entendido e que me dá um argumento cada vez mais forte
porque eu defendo há muitos e muitos anos, não é? Que se formos olhar a crise do livro no Brasil, mais ainda a crise da formação de leitores no Brasil, porque isso é evidente, não é? Nós temos metade do país que não lê. Não é? Nós temos 210 milhões de pessoas no país. Metade não lê. Quer dizer, não lê nada. Quer dizer, só isso já seria uma tragédia, fora esses outros índices que a Mariana já apresentou e que eu não vou repetir. Mas o conjunto é uma situação de crise de enorme profundidade e de enormes consequências estratégicas. E, basicamente, eu entendo que as nossas análises pecam por duas questões muito importantes e que, no fundo, se fundem numa terceira colocação, que a Mariana já falou, mas eu vou repetir, que é a questão de uma má interpretação da nossa história, ou seja, não se admite que nós temos uma história de exclusão do direito à leitura para todos. Não é? Isso se reflete no conjunto das questões. Ontem mesmo estava numa live, num debate muito interessante com um escritor moçambicano e uma professora do Timor-Leste, não é? E lembrávamos que a primeira impressora que tivemos no Brasil foi em 1808. A nossa primeira universidade de moldes contemporâneos é 1934. O que acontecia? Não preciso subir acima do Equador para fazer comparações. Vamos olhar aqui mesmo, em volta, aqui na América Latina. Não é? Então, a nossa história parece que nada aconteceu. As interpretações passam como gato sobre brasas em cima da nossa história. Isso, obviamente, estou falando de maneira geral. Como tudo na vida, há honrosas exceções de interpretação. Mas o que é mais vigente é exatamente esta ideia de que parece que a nossa história não é uma história de exclusão. Não é uma história que tem enormes dificuldades com a educação, com enormes dificuldades de reconhecer o direito ao acesso à cultura. Não é? Por outro lado, nós temos a persistência de sempre que acontece um problema ligado ao mundo do livro, nós vamos analisar pelas partes e colocamos aquele determinado pedaço, né, do problema, que na maior parte das vezes é um pedaço real, é um pedaço verdadeiro, como a explicação para o todo. Né? Dificilmente nós temos uma leitura que dê uma mirada na totalidade dessas relações complexas, como a Mariana, aliás, acabou de fazer. Né? Ela olhou no conjunto. Ela poderia se restringir a trabalhar apenas com os dados do mercado, mas ela, ao olhar para a profundidade da política, ela trabalha o conjunto como um todo. Isso nos falta imensamente. O João certamente participou de muito mais reuniões com editores, livreiros e pessoal do setor do que eu. Mas a gente está mais ou menos lá. Quando que essa discussão existe com essa dimensão? Nós temos que colocar as coisas na mesa. Não é? Ou seja, nós não conseguimos ler pela totalidade as complexas relações que, no fundo, são as únicas que podem definir esse país de leitores que nós queremos ter. Não é? A gente lê também, até com pouca profundidade, ou analisa com pouca profundidade, o Brasil que lê, o que é igualmente problemático. Quer dizer, quem são as pessoas que leem? Depois dessa Retratos da Leitura no Brasil, desse quinto, que é a terceira edição que eu participo no Comitê Científico, que agora divido com a Mariana com muito prazer, e aí o Secantino também esteve nessa edição. Quando nós vemos que tem 28 milhões de compradores de livros na classe C, D e E, eu vou buscar quem são esses compradores. Eu quero ver, eu quero saber quem são, o que eles pensam, como eles se informaram, onde estão. E nós não temos isso, porque não há estudos suficientes em relação a isso. Não é? Então, mesmo o Brasil que lê, nós trabalhamos isso de maneira ainda muito precária, muito precária. Juntando essas duas coisas, o que é a totalidade numa sociedade
de sujeitos, a não ser a política. A política é a única possibilidade de nós vermos no conjunto a síntese da nossa sociedade, do nosso país, do nosso contorno, do nosso mundo. E nós temos também aí uma absoluta ausência da centralidade da análise política como estratégia no debate sobre o tema. Isso em todos os sentidos, em todas as áreas. Eu não estou falando apenas dos editores, que, não, vão apoiar esse aqui porque vai facilitar a compra de livros. Muitas vezes eu ouvi isso. Como também eu vi entre os bibliotecários, não, tem que votar no bibliotecário porque é bibliotecário. Não é assim. Não deve ser assim. Não deveria ser assim, mas é. Nós não trabalhamos a política como estratégia, porque não vemos a centralidade dela para entender o conjunto e para darmos os passos que são necessários para que possamos sair desta e de outras crises brasileiras. Não é? Parece que a leitura entra nesse jogo, que é o jogo da política, que é a organização do nosso Estado, que é a organização do nosso modo de vida, como também fizesse parte na visão dos velhos liberais de antigamente, do laissez-faire. Parece que tem uma mão invisível também que vai mexer as coisas, não é? Ao sabor de alguns fatores. Não é? E sempre tem um fator, sempre tem alguém, alguma coisa com as costas mais largas naquele momento. Hoje, a abundância de opiniões em relação a isso, de várias fontes, de vários setores, desde o mercado até as bibliotecas, até a formação de leitor na escola, é a concorrência com a internet, a concorrência com os games, as ocupações do tempo de lazer e ócio. Não é? Ou seja, até a queda na leitura nas escolas parece que entram dessa espécie de concorrente com o outro. É verdade que a internet é um fator importante? É, claro que é importante. Ele é verdadeiro e é importante. Os games são verdadeiros e são importantes, mas eles são determinantes para o que acontece no Brasil enquanto leitor, enquanto ausência de leitores? É essa pergunta que nós temos que fazer. Porque se não pensamos no macro, nós, primeiro, não temos como pensar a política pública. E se não nos colocamos enquanto setor produtivo, setor criativo, setor distributivo, setor de formação de leitores no macro, nós não nos acharemos em lugar nenhum. Nós não nos acharemos em lugar nenhum. E a pior coisa é quando você está perdido, como me parece que muitas vezes nós temos. Essa enorme dificuldade, não é? Encarar o problema da política pública como, de fato, uma necessidade fundamental do conjunto da grande cadeia do livro. Não é? Estou falando do autor ao leitor, todos nós. Como fizemos raramente. Isso aqui foi uma vez. Ninguém deixou de discutir isso aqui. Nenhum. Nenhum setor. Está todo mundo assinando. Naquele livro que organizei da implantação, tem a assinatura de todo mundo lá. E depois? Em 2011, quando isso aqui começou a balançar, quem de fato defendeu? Nós temos uma lei, a Lei 13.696, a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que é o consenso, que é a elevação disso à política do Estado. Há 2 anos. Onde está uma campanha nacional do conjunto do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas em defesa de que o Estado brasileiro cumpra a lei, que todos vocês sabem, é suprapartidária, supragovernamental e quer ser uma política de Estado. Lei que condensa tudo que todos nós juntos colocamos no Plano Nacional do Livro e Leitura. Quem nesse país está contra que Estado e sociedade, educação e cultura atuem juntos pela formação de leitores? Quem nesse país está contra os 4 eixos do plano? Democratização do acesso, formação de mediadores,
o valor simbólico da leitura apoia a economia do livro? Eu desconheço. Desde 2006, quando isso foi colocado, eu não ouvi uma voz contra. E olha que a minha orelha é grande, hein? Escutei muito, muito, como todos nós que estávamos à frente, escutamos. Não é? Então, meus caros, só para também jogar um pouco a bola para frente, para a gente debater, sem olhar os efeitos da política pública, porque nós podemos desconsiderá-la, mas ela acontece. Ela vai acontecer a favor de um país de leitores, como ela acontece também a favor de um país de não leitores. Aliás, essa é a tônica da nossa história. Nós tivemos alguns momentos, né? E a Maria, como pensadora de todas as nossas idas e vindas, não é? Nessa área da política de formação de leitores, sabe melhor do que todos nós aqui. Mas nós tivemos idas e vindas que são reflexos evidentes, mas muitas vezes não notados por nós mesmos, daquilo que é a não política, ou a existência de uma política da não formação de leitores. Não é à toa que o velho Darcy Ribeiro dizia a famosa frase que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Ele tirou do nada isso para parecer bonito. Ele tirou da nossa história. Ele tirou da nossa história. Né? Ou seja, quando nós falamos que a escola tem problemas, né? Que as crianças estão sendo influenciadas mais por outras mídias, etc., pela concorrência desses outros aspectos. Nós temos que fazer a crítica da nossa educação. Qual a crítica da nossa educação? Foi feita? Foi feita. Foi construído um Plano Nacional de Educação. Onde está esse Plano Nacional de Educação hoje? Nos últimos 2 anos, a única iniciativa do Ministério da Educação para formar leitores chama-se Conta para Mim. Que as melhores cabeças desse país já disseram que é conta para outro. Que é um programa de deformação de leitores. Então, nós temos que trabalhar essa irresponsabilidade política, né, que existe em relação à questão da educação. Nós temos que trabalhar com mais seriedade a questão da área da cultura. Mas, cara, o que aconteceu com a cultura? O Ministério da Cultura no Brasil, que no seu último suspiro, né, ou no seu último respiro, que durou alguns anos, né, liderou com muita firmeza, e isso qualquer pesquisa em buscador na internet você acha, os principais debates, no mínimo no mundo ibero-americano. Em todas as áreas, não estou falando só da literatura, não estou falando só da leitura, não estou falando só do cinema, da música, em todas as áreas. E se falarmos da nossa área, o Plano Nacional do Livro e Leitura, em 19 países que o implantaram, é o modelo mais requisitado. E não estou falando isso assim, gratuitamente. Porque não apenas ouvi disso das maiores autoridades ibero-americanas dentro dessa área, como mesmo nessa situação capenga que estamos, sufocante que temos hoje no Brasil, onde o Plano Nacional do Livro e Leitura está morto e enterrado para esse governo, e só não está morto e enterrado porque ele está nas ações da sociedade civil todos os dias, não é? Dia 27 agora, vai ser lançado pela Biblioteca Nacional do Peru um livro que me pediram para escrever sobre como construir um Plano Nacional de Leitura com base na experiência brasileira. Sai dia 27 agora, tem uma live, convido vocês. Então, nós temos, digamos assim, massa crítica, inclusive, não é? Nós temos grandes teóricos e temos grandes gestores públicos e temos ainda, e Mariana é prova disso, uma geração muito mais nova que tem a capacidade e a visão
política de entender esse conjunto e tocar as coisas para frente. Agora, nós precisamos, hoje, na ausência de governo, que é um governo destrutivo, nós temos, no mínimo, a cadeia criativa, produtiva, distributiva e mediadora do livro tem que voltar a se encontrar como aconteceu entre 2006, 2011 e 2010. Tem que se encontrar e tentar chegar a um acordo para poder defender, pelo menos, aquilo que nós avançamos até agora, que foi um pequeno passo, não é? Um pequeno passo, e não vou repetir o astronauta lá quando chegou à Lua, mas é um pequeno passo em direção a um enorme objetivo, que nós temos que transformar esse país em um país de eleitores, que tem apenas 12% de eleitores proficientes, segundo o INAF, como a Mariana já lembrou. Então, política de Estado e direito à leitura para todos é algo que ou nós encaramos isso como um desafio, que, como a Mariana bem terminou a intervenção dela, é a chave, de fato, para todos se locomoverem em direção a um patamar superior no Brasil, ou se não, do meu ponto de vista, nós não sairemos do lugar. Nós vamos sempre achar que é a internet, que é a subinternet, que é o sogro da internet, que é etc. Tal. Nós vamos ficar discutindo plataforma, nós vamos ficar discutindo suportes, não é? Sem entendê-las até, não é? Porque também essa discussão não se aprofunda, não é? E cada um tentando salvar a sua parte. Isso não leva um país a ser um país eleitor e só fomenta políticas públicas que deterioram o espaço público e as possibilidades de um crescimento sustentável. Então é isso, gente. Posso só trazer um dado interessante? A fala do Castilho me fez lembrar de um dado. A Nielsen monitora vários mercados no mundo e a gente tem olhado para o Covid, né, e para o impacto nos diversos mercados. E na Austrália, não houve queda. Na Austrália, houve crescimento. Num primeiro momento pequeno, num segundo momento um crescimento interessante. Então as pessoas passaram a comprar mais livros, apesar das livrarias, apesar de um lockdown, porque eles passaram por uma quarentena durante um período muito mais severa do que a nossa. Aí as pessoas podem questionar, você vai comparar com a Austrália? Vou comparar com a Austrália, né? Porque, quer dizer, existe internet, os adolescentes usam o TikTok igual, estão no YouTube, estão no Facebook, assistem televisão, e o maior crescimento se deu em literatura infanto-juvenil. E o crescimento é substancial, assim, gente, a curva é linda, assim, eu fico olhando aquela curva e falo, gente, isso é incrível, porque em todo o país você tem uma queda e depois volta, né, você tem movimento, e na Austrália não, aquilo se manteve. E aí você vai pegar índices de leitura, índices educacionais, aí você fala, tá, explica, né? A gente começa a conectar as coisas e explica. Então, assim, eu só trouxe Castilho porque eu achei interessante, quer dizer, essa sua fala, né? No sentido assim, não, a gente tem que comparar, a gente tem que olhar para esses lugares, a gente tem que aprender e é possível fazer, né? Como é que um país daquele tamanho, você fala assim, mas tem população muito menor? Tem, mas não é a 12ª economia do mundo. Tem uma riqueza muito menor, né? Então, como é que a gente faz? É isso. O microfone está desligado, Secantini. Ele ligou e desliguei. Então, ótimo, Mariana, que você traga um caso concreto também para ilustrar uma situação presente, viva, não é, dar corpo a essa discussão tão boa que o Castilho fez. E foi muito interessante a entrada do Castilho, não é, com os comentários que ele fez, porque se você já tinha tratado bastante de um aspecto do nível macro ligado ao econômico, ele trouxe outros dois que têm sido, sobretudo nos últimos anos, né, agora bem recentemente, deixados de lado e que, lógico, não faz com que a gente avance, que é exatamente a dimensão histórica e política, não é, que ele tenta pegar de vários lados e mostrar
como, se isso não estiver tudo articulado num plano, né, global e que possa dar um norte para as ações que vão sendo feitas no nível micro, a gente não consegue resultados. Então, eu agora estou louquinho temos muitas pessoas entrando na sala, quero passar logo para as questões, mas eu gostaria de pelo menos ilustrar um pouco assim como você fez, Mariano, com duas experiências, né, muito próximas, que eu estive ligado a elas de maneira diferente, mas que dão um pouco para mim esse descompasso terrível que existe entre o nível macro e o micro, né? Então, as pessoas que estão assim numa ponta do processo veem às vezes as coisas não caminharem como poderiam, apesar de ter algum investimento, de ter alguns recursos, seja humanos, seja materiais, seja acesso ao livro, mas que acabam não se consumando como poderiam, porque você não tem lá na outra ponta exatamente uma política para a leitura, para o livro, formação de mediadores, sobretudo. Então, dois exemplos que eu destacaria são simples, mas que me doem, me tocam muito, né? Porque, bem ou mal, eu formo alunos de letras, que serão formadores de leitores, que serão mediadores, dou inúmeros cursos para professores, então é um universo que eu frequento muito, né? Da literatura para crianças, para jovens, os prêmios, essa coisa toda. Então, por exemplo, eu estive ligado ao PNBE, o Programa Nacional de Biblioteca na Escola, mais de 10 anos, né? Fui um coordenador regional e trabalhei com a equipe de perto, e lá a gente fazia um trabalho, olha, eu acho que, tomara que não, mas eu duvido que até o fim da minha vida profissional vá ter chance de ter uma experiência tão rica como foi aquela, tão séria, no sentido que era uma equipe assim de todas as regiões do país, com formações muito diferentes, e que a gente se matava no bom sentido e discutia e brigava e criava critérios para comprar os melhores livros, como eu tenho certeza que foram comprados, né? E o mercado reconhece isso, outras instâncias também educacionais, enchemos de livros as bibliotecas do país. Agora, isso não resolveu o problema, né? Porque não houve a contrapartida que exigia investir bastante na formação dos mediadores, seja pessoal da biblioteca, seja animadores culturais nas escolas, seja sobre professores, enfim, todas as instâncias nas próprias universidades, né, que formam os professores de letras. Então, o que a gente vê hoje, que é muito, muito triste, além de ter terminado o programa da maneira como ele era pensado, que hoje me parece que, sim, está se comprando livros, tem o PNLD literário, cujo nome já tem um problema de base, ou é didático ou é literário, né? Quer dizer, isso é o arroz do arroz com feijão para qualquer especialista da área, dá até um pouquinho, né, de vergonha de ter um programa com esse nome, me desculpe quem inventou, mas, de qualquer forma, mas vocês vejam, então, esses livros todos que foram comprados, hoje, quando você vai visitar as escolas, né, quer dizer, eu acho que quase, não vou dizer 100%, que isso não existe num país, né, de extremos de tanta desigualdade como o Brasil. Mas se a gente percorre as bibliotecas escolares de ponta a ponta, mesmo em estados ricos, né, como São Paulo, você vai ter bibliotecas assim com muitos livros, muitos exemplares de cada livro, que costuma ser assim, a maior bandeira de qualquer formador, né, que numa instância é bom que todo mundo possa assim, escolher o livro da sua predileção, que haja variedade, mas em outras instâncias, para você formar o leitor, é importante que você tenha 20, 30 exemplares de um livro para fazer certas atividades específicas que podem, inclusive, fazer o leitor se desenvolver, crescer, não é? Cotejando a sua leitura de uma mesma obra com outro, se aquilo for bem feito. Então, o que a gente vê? A gente vê, eu tenho ido muito nesses últimos tempos a bibliotecas, onde você chega a ter, imaginem vocês, de um ótimo autor, livro muito bem escolhido, 130 exemplares, gente, numa prateleira, numa escola pública de periferia, e esses 130 exemplares, eu estou falando uma coisa que eu vi não tem nem 15 dias, mas é porque aquilo mexe muito com a gente. Olha o investimento que teve, né, numa escola que mal tem merenda, numa escola que tem um déficit de professores malucos, etc. e tal, de livros de ótima qualidade que não foram tocados. Mas não são só esses 130. Ela tinha, eu digo para vocês, pelo menos uns 30, 40 títulos que você tinha, no mínimo 10, 15, 20, 30, 50 exemplares, livros que nunca foram abertos. Então, você veja, há alguma coisa que não está funcionando nesse, porque não fecha as pontas, né? Quer dizer, você compra muito livro, você coloca na escola, mas se não houver uma política clara, definida e que vá dando atenção a todas as etapas, né, a coisa não se realiza. O segundo exemplo que eu daria vem também dessa pesquisa cujos dados vocês estão trabalhando com eles também, na da Retratos da Leitura 5,
eu me incumbi da parte da leitura literária, que é a primeira vez que a pesquisa está se voltando assim com mais minúcia para isso, né? Foi uma coisa fantástica também, que a gente, eu como professor de literatura, aquilo ali, né, é uma revelação, assim, como é que funciona a cabeça desse leitor que gosta de ler, e que é muito significativo, né? Eu fiz os cálculos aí aproximados, chega você ter cerca de 60 milhões de pessoas que leem livros de literatura no país, né? Quando você fala em percentual, 27%, 28%, parece pouco, mas quando você traduz em números, né, é imenso. E aí você tem mais gente ainda que lê literatura que não seja em livros, isso quase dobra. Então, quer dizer, daqueles leitores lá, que mais ou menos metade da população são leitores, quase uma parcela muito, muito grande de leitores de literatura. E o que eu fui ver, analisando realmente assim no nível bem miúdo, né? Por isso eu estou gostando muito dessa coisa de ir lá para o micro, e depois tentar estabelecer algumas relações com o nível macro, para ver se a gente consegue, né, montar um projeto, alguma coisa, na verdade, que já está idealizada muito bem, né, pelo Plano Nacional do Livro da Leitura. Então, todas as chaves lá, quer dizer, é um pouco você desdobrar aquilo em ações práticas. Mas o que você percebe que doeu bastante? Que repete-se um fato que há 4 anos eu analisei com bastante calma, quebrando assim um lugar comum de dizer que o jovem não lê, o jovem não gosta de ler. A maior asneira que alguém pode afirmar é isso, né? Se você olhar para dados concretos, se há alguém no Brasil que lê, é o jovem. Eu venho repetindo isso insistentemente, mas isso assim na pesquisa surge de uma maneira patente, não dá para você contestar, em números muito elevados, né? E isso realmente é forte. Agora, se esse jovem, e inclusive a partir dos 30 anos, a pesquisa também mostra isso, que a gente não está sabendo formar, seja na sociedade ou simplesmente em meio escolar, leitores perenes, porque com os 29, 30 anos, os índices de leitura começam a cair, o que é muito esdrúxulo, porque também, a partir de 60, 70 anos, então a queda é muito maior. Então, vocês vejam, a gente se formasse bem esse leitor, talvez fosse o momento que ele pudesse mais aproveitar, né, os livros de literatura, estou falando particularmente dos livros de literatura, porque é a hora que você vai ter tempo para ler, você tem mais maturidade até para fruir os bons livros. Mas o que fica assim um pouco como uma distorção muito grande e que mostra que está faltando realmente uma regência, um maestro que coordene todas essas ações, é o fato de que quando a gente vai ver quais os livros de literatura que eles estão lendo, gente, vocês não imaginam, eu fiz esse levantamento entre crianças e jovens, os grandes autores brasileiros praticamente desaparecem. Só para dar um exemplo assim bem pequeno, mas que não deixa de assustar, lá eu peguei assim sujeito por sujeito, fui ver que livro que ele dizia que ele tinha lido lá de literatura. Simplesmente não aparecem na pesquisa no universo inteiro, né, aquele monte de gente que foi pesquisado, nenhum livro. Da Lígia Bojunga, bem dizer, nosso prêmio Nobel de literatura infantil, Hans Christian Andersen, traduzida em todos os países do mundo, idolatrada na Escandinávia, que, né, lê, traduz os seus livros para burro. Nenhum da Marina Colasanti, um único, nenhum do Ziraldo, nenhum do Ricardo Azevedo, nenhum do João Carlos Marinho, nenhum da Silvia Ortoff, nenhum do Joel Rufino. Gente, essa lista eu levantei assim, brincando, 50 autores de ponta, premiados, que têm milhões de livros vendidos no país, inúmeras edições, ganharam todos os prêmios possíveis. Então, fica muito patente, quer dizer, há certos mecanismos que não estão funcionando, né, nessa política toda. Então, por isso, achei fantástico realmente essa abordagem do nível macro que vocês estão fazendo. Acho que o próprio tom da mesa é esse, não é, porque você vê que lá nas pontas, não é, de onde a coisa deveria acontecer, ela não acontece se não houver, então, essa visão de conjunto, essa visão de todo. Então, não quero me estender, passo a palavra agora, talvez, não sei se Posso a Mariana... só te complementar? Eu vou trazer favor, um outro dado. Vocês vão falando, eu vou lembrando de dado. Na lista de mais vendidos, normalmente, esses autores consagrados infanto-juvenil, eles só aparecem no início do ano, porque eles estão vinculados a listas de matéria escolar. No restante do ano, eles desaparecem. Então, você tem, invariavelmente, Ana Maria Machado, você tem o Pedro Bandeira, você tem a Ruth Rocha, aí depois eles somem.
E aí eles só vão voltar quando as listas passam a ser distribuídas de novo. Isso você diz do ponto de vista das vendas, da produção, das vendas, da produção. Então, esses livros, eles só aparecem quando a escola solicita, nas listas de mais vendidos. Porque aí você tem um monte de gente comprando. Quer dizer, essa constância, ela não existe. E é por uma leitura escolar, obrigatória, né? Exatamente. Agora, que eu acho muito, vamos dizer assim, para exagerar um pouco, mas nem tanto, é trágico que esses nossos autores que fazem livros maravilhosos falando das nossas coisas, do nosso modo de ser, eles não integram mais o imaginário da criança e do jovem brasileiro. Então, isso realmente é um problema muito sério, me parece. Não, eu estou dizendo o seguinte, que isso se reflete porque, quer dizer, não há uma constância. Ou a escola pede, ou ele não vai mesmo comprar. Porque se ele estivesse na lista de mais vendidos e houvesse essa constância, porque são autores de muitos títulos. Né? Ana Maria Machado, sim, a minha filha ama, eu sei lá quantos títulos tem. A gente tem aqui em casa. E é uma constância comprar. Mas não há essa constância, né? Quer dizer, ou a escola pede, ou esse autor, ele de fato, ele não figura nesse imaginário porque não é o que ele está buscando. Então, mas você vê, esses autores todos que eu li para vocês, né, que eu elenquei aqui, as nossas bibliotecas escolares estão cheias deles. Não é porque eles são ruins, porque você conhece leitores que têm verdadeira adoração por eles. Está faltando realmente a mediação. Então. Você vê, você fala na Ana Maria Machado, imagina uma autora que tem quase 200 títulos, prêmios internacionais traduzida para todas as línguas. Sabe por que ela não entrou na minha lista? Porque acho que ela tem uma citação por um leitor. E eu fiz essa lista de 50 nomes, aqueles que sequer apareceram na lista. Então, deixa eu voltar um pouco também, ainda na questão do Secantini, e que vai ao encontro também do que a Mariana complementou com esses dados. É interessante que esse movimento todo, que o Secantini participou ativamente na seleção dos livros para a biblioteca escolar, né? Para a biblioteca, o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, toda essa seleção de grandes autores brasileiros, autores significativos, que hoje praticamente estão distribuídos no Brasil todo como uma reivindicação das escolas e estão esquecidos, né? É importante lembrar que a política pública que estávamos desenvolvendo nos melhores anos, de fato, da implementação do PNLL, que foi entre 2008 e 2010. Porque, na verdade, nós tivemos 3 anos de intensa atividade de política pública de formação de leitores nesse último período do Brasil, do ponto de vista do governo federal. A partir de 2011, as coisas começaram a ter problemas, tentou se recuperar e, depois, há 4 anos, é essa situação que todos conhecemos. O que se tentava fazer, o Secantini deve se lembrar disso bastante bem, entre 2008 e 2010. Além da questão da compra pelo MEC, né? Que inclusive introduziu outras formas, até também por sugestão dos próprios membros das comissões que faziam a seleção dos livros, né? De trabalhar com autores, alguns autores regionais, de trabalhar com a bibliodiversidade, etc, etc, etc. Além disso tudo, nós estávamos discutindo com o Ministério da Educação a questão da formação de professores, a formação literária dos professores. Como na cultura se começou a fazer isso junto às bibliotecas públicas e as bibliotecas comunitárias, que foram os agentes de leitura. Foram 4.000 jovens que foram formados pela Cátedra Unesco de Leitura para formação, para incentivo à leitura literária. E qual era a bibliografia que se chegava aos rincões aí dos estados, municípios, etc., tal, que adotaram os agentes literários? Exatamente essa bibliografia que o Secantini diz que está ausente da leitura da pesquisa. São todos esses autores. Então, jogo em cima desses dados a presença da política pública, a necessidade da política pública trabalhar nesse conjunto. Quer dizer, se você tem os livros nas escolas, né, você tem que trabalhar com o segundo eixo do PNLL, né? Formação de mediadores de leitura. O livro sozinho na prateleira não vai fazer nada, como nós sabemos. Então, agora, para isso, precisa ter uma política pública voltada para isso. Não pode ficar apenas depender, como depende até agora, das habilidades dos professores, dos auxiliares de biblioteca, de algumas bibliotecas escolares que têm, raras, que têm bibliotecários. Não é? Ou seja, todo esse movimento tem que andar em conjunto. Não é? Em 2013
em 2014, 2015, que foi o segundo período que eu assumi a secretaria do Plano Nacional do Livro e Leitura, qual era o grande tema que nós levamos para o MEC? Vamos abrir as caixas, porque sabemos ainda que tem muita escola com a caixa cheia de bom livro, com todos os autores que o Secantino selecionou. Não é? Esse movimento foi interrompido, porque ia começar esse movimento em 2016, um movimento do MEC, né? Abrir as caixas. E abrir as caixas estava planejado a formação, o começo da formação de leitura literária junto a professores, etc. Bom, aí aconteceu tudo o que aconteceu e parou, tudo foi paralisado. Mas é um bom exemplo para mostrar como que, se você tem uma preocupação de política pública, nós trabalhamos, começamos a consertar esses problemas, né? Que são históricos, por sua vez. Não é? Quer dizer, e todos nós sabíamos desde nesse último aspiração Brasil Leitor que começamos a construir juntos em 2005, todos nós sabíamos e continuamos sabendo que isso é uma luta de gerações. Nós não vamos virar esse jogo de uma hora para outra. Então, nós temos que trabalhar isso de maneira realmente muito aproximada, né? e de maneira muito centrada na ideia da política, para que as coisas possam acontecer de uma outra maneira, não como está acontecendo hoje. Amigos, chegou aquele momento em que eu vou ter que dizer, a festa não acabou, ela está apenas começando, mas nós temos que chamar mais convidados para participar dela. Eu estou aqui tão emocionada que eu não queria nem falar para não interromper o encanto. Vocês são lindos, ótimos, excelentes. Queríamos ficar ouvindo, mas nós temos várias perguntas, vários comentários aqui, então eu vou pedir licença a vocês. Eu vou ouvir o João Luiz um pouquinho, só vou ler os comentários aqui, depois fazer as perguntas e passar para vocês responderem, tá bem? Brevemente, alguns comentários que nos chegaram até agora. Uma da Andréia Antonati, que professora de produção editorial, fazendo doutorado sobre consumo de livros para os jovens, que agradece pela iniciativa do evento. A Silvana Augusto Barbosa Carrijo, João Luiz, diz de você, esse rapaz já fez e tem feito no campo das pesquisas sobre literatura infantil e juvenil e sobre leitura da literatura de um modo geral, o que ele tem feito não tem preço. Viu, João Luiz? A Josane comenta, o programa Conta Pra Mim é um horror. O Ricardo Roque comenta, o jovem leitor deseja ler o autor vivo, então as plataformas se complementariam para tal aproximação, sem concorrerem entre si, parece-me. A Débora comenta, comumente as listas de que vocês falavam, de livros, são solicitadas por escolas particulares. Agora nós vamos a algumas perguntas que foram apresentadas por escrito no chat. Eu vou lê-las aqui para vocês, então, distribuírem entre vocês como acharem melhor as que temos até agora. Mauro, da Ipresnet. Olá, Mauro, prazer em encontrá-lo aqui também. A pergunta do Mauro, duas perguntas, e ele prefere fazer por escrito. Na minha percepção, existe a matéria-prima, que são os conteúdos intelectuais de vários temas e assuntos, e existe também o mercado consumidor, que apesar de poucos em relação ao número de habitantes, são compradores do livro. Então, por que esse match não acontece? Onde está o problema? Essa é a primeira pergunta do Mauro. Eu vou fazer mais uma aqui da Marília Barcelos e vocês, então, podem depois redistribuir entre vocês. Da Marília Barcelos, como vem a plataformização do consumo? E a lei do preço fixo? Quando o livro será produto essencial, como na França? Então, perguntas de Mauro, perguntas de Marília Barcelo, passo por enquanto para vocês, enquanto reunimos as demais aqui, os comentários, por gentileza. Depois podem fazer a pergunta também, se inscrever para fazer a pergunta com o microfone aberto. Pedimos, então, que organize de tal modo que 1 a 3 minutos. Claro que não vão ser suficientes para tantas coisas, mas, por gentileza, fiquem à vontade. Castilho, Mariana. Eu acho que essa primeira pergunta tem uma cara de Castilho total. Não sei o que você acha, Castilho.
Você está sem microfone. Microfone, Castilho. Microfone. Dessa vez foi a minha vez de esquecer. Enfim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta também, não dá para responder assim em 3 palitos, né? São várias questões que têm que ser consideradas. Várias questões são como que se faz essa combinação, né, entre os conteúdos dos vários temas e assuntos e o mercado consumidor, porque isso não acontece, né? Eu acho que não acontece por várias razões. Acho que as principais a gente já colocou aqui, né? Nós temos a formação do leitor e principalmente o leitor que vai comprar o livro, né? Uma pergunta mais voltada exatamente aqui aos compradores, não se formam sem algumas outras, digamos assim, outros fatores, né? Hoje, a questão da simbologia, por exemplo, o eixo 3 do Plano Nacional do Livro e Leitura, né? O valor simbólico do livro, o que ele significa, né? Quer dizer, num mundo em que você cada vez mais é massacrado diretamente, cotidianamente, né? Pela leitura fragmentada, pela rapidez, pelo imediato, você comprar um livro de 300 páginas que tem uma grande reflexão é um passo que a pessoa pensa 2 vezes. Se ela não tiver uma sólida formação no sentido de valorizar aquele produto, né? E valorizar aquele... Eu acho que se dá mais ou menos também na ideia do livro caro, né? Há uma relativização disso, né? Quer dizer, o livro é caro em relação a quê? Né? Que nós temos uma vida carésima no Brasil, em todos os sentidos, nós temos, não é? Agora, por que o livro se destaca? O livro se destaca dentro desse alto padrão que nos é exigido para consumir o básico. A saúde é caríssima, o transporte é caríssimo para o padrão brasileiro. O livro se distingue disso, ele é mais caro do que o transporte, proporcionalmente, é mais caro que a saúde, é mais caro que a educação. Então, são fatores que muitas vezes o match aí não acontece, né? Essa combinação não acontece por uma série de questões, né? Mas isso, mais uma vez, na minha opinião, se acontece, se nós tivermos, poderá ser superado, na verdade, se nós tivermos um conjunto de fatores que levem a uma combinação. Hoje, imediatamente, eu não vejo como acontecer isso, a não ser pelas habilidades individuais de cada empreendedor, de cada editora, não é? Há editoras que vendem mais que os outros que conseguem uma sustentabilidade de maneira mais adequada, porque encontram um determinado nicho e faz com que o seu produto chegue ao consumidor que vai comprá-lo de fato, né? Mas é muito difícil, né? Isso também revela um pouco a uma outra questão que o Mauro não pergunta, mas que eu introduzo um pouco no debate, que é nós pensarmos melhor, enquanto editores, né, no nosso próprio negócio, né? Estou na frente de um grande editor, João Escortese, né? O João é um editor que é autor, portanto, é um leitor. Será que todos os nossos editores podem dizer o mesmo? Então, conhecer o negócio profundamente, vivê-lo, né, talvez seja um fator também importante para fazer esse match que o Mauro reivindica. Muito bom. Pois não, tem a outra pergunta, né, Maria? É que eu não me contive, desculpe, eu estou aqui quietinha, eu vou fechar o microfone. Não, mas por favor, se você ia fazer algum comentário, entre no debate. Foi uma interjeição de encantamento aqui. Eu tenho que tirar o microfone porque eu só estou aqui encantada. Não, mas traga seus argumentos também, serão muito bem-vindos.
Vamos em frente, por gentileza. Vamos em frente. Então, a outra questão é sobre as plataformas, não é? Que, na verdade, ela reaparece em mais de um dos presentes, não é? Então, tem a... Não sei se você gostaria de responder essa, Mariana. O jovem leitor deseja o autor vivo, então as plataformas se complementariam para tal aproximação sem concorrerem entre si, parece-me. E a outra é como vem a plataformização do consumo. É isso, não é, Mortati? Que é as duas questões que estão entrelaçadas. Sim, essas mesmas. Eu posso responder, eu acho que elas não concorrem de fato, elas se aproximam. Assim, eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, independente da forma como você acessa esse conteúdo, é importante você ter acesso. A única ressalva que eu tenho feito é em relação ao boom do audiolivro, que está muito falado aí. E eu acho que é interessante, eu não tenho nada contra quem vá para o audiolivro, eu só acho que a gente tem que pensar que ele tem que ser uma escolha do indivíduo, do leitor, né? Ele não pode ser uma imposição, porque o sujeito não tem capacidade leitora e aí só resta ele o audiolivro. Aí eu acho que a gente vai cair no mesmo problema que a gente está debatendo até agora, né? Porque a gente está restringindo. Eu comentei com vocês antes da mesa, quer dizer, eu conheço uma adolescente que ela começa, ela tem o físico em casa, ela tem o Kindle em casa, ela vai para a escola, ela está lendo na peru, ela escuta na peru, e ela chega na escola, ela tem o livro no armário da escola e ela lê o mesmo livro. E eu não tenho essa capacidade, eu admiro muito, eu não acho que seja um problema. Agora, ela transita, né? Você tem que ter essa disponibilidade, essa facilidade para transitar. Se você restringe uma pessoa a uma única plataforma porque ela não tem capacidade para acessar as outras, aí eu acho que a gente tem um problema. De resto, eu acho que são mecanismos. E a tecnologia, assim, eu acho que a gente não pode lutar também contra determinados avanços tecnológicos, né? A partir do momento que a gente descobriu a internet, ninguém hoje pensa em viver sem internet, ninguém consegue viver sem internet. A questão é que uso você faz da internet, como você usa a internet, o que está na internet, como é que você controla a internet, o tempo que você gasta na internet. Então, acho que são outras coisas, mas de resto, eu acho que é tranquilo. Isso é só uma experiência profissional nesse sentido, né? Quer dizer, eu também, como editor, eu nunca nunca briguei com plataforma. Né? As plataformas, elas existem independentemente de a gente achar que são ótimas ou péssimas. Elas existem e vão interagir com o nosso meio e com os nossos leitores. Né? E cada uma tem uma determinada função. Né? Assim como determinadas atitudes comerciais ou atitudes de abordagem que você faz junto com o leitor, também tem que ter... há uma acomodação possível em tudo, uma acomodação ativa, no sentido de formar leitores e de reforçar as editoras, reforçar as bibliotecas, etc., etc. Não é? Quer dizer, pelo menos aqui, o Secantini e a Maria sabem muito bem que em 2010 eu lancei na editora da Unesp os livros digitais. Pioneiro. Né? Que foi uma coisa pioneira naquele momento, pelo menos nas editoras universitárias. Né? Eu saí da editora há 5 anos. Quando eu saí, tinha quase 500 livros digitais. Esse tipo de questão não deformou a editora da Unesp, não criou problemas maiores para os nossos leitores, não degradou os conteúdos, ao contrário, né? Você implementou, como a Mariana fez, complementou as coisas. Né? Então, o que se trata, de fato, é de você adequar os objetivos editoriais de uma editora ou de outra, ou de uma política pública que vai incentivar a leitura digital, etc., entendendo esses mecanismos, entendendo essas plataformas. Né? O que não pode é, por exemplo, mais uma vez recorrendo ao Chartier, coisa que ele sempre fala, né? fazer uma confusão que geralmente se faz, intencional ou não intencionalmente, por conta aí, no caso, de desconhecimento, entre aquilo que é comunicação digital fragmentada, que é essa coisa que nós fazemos todos os dias, e o que é uma leitura digital. São duas coisas diferentes. Né? Se a gente começar a confundir uma coisa com a outra, né, volto a dizer, por boas ou más intenções, isso tudo vira uma confusão e vira uma absoluta incompreensão do que pode vir a ser a leitura digital. Né?
Então, eu só complementaria... Desculpa, Mariana. Não, imagina, pode falar. Não, mas você já estava com a palavra, vai. Obrigada. Não, é só complementar assim, que todos os dados apontam que o leitor lê em qualquer plataforma, né? Todos os dados apontam que, assim, não importa a plataforma, o leitor lê. E o leitor vai acessar isso em qualquer plataforma, né? Ele vai preferir uma, ele vai preferir outra, mas uma plataforma não vai matar a outra. A outra coisa é que o livro digital, ele normalmente é acessado pelos chamados heavy users, quer dizer, heavy readers. É a pessoa que vai ler e já é um leitor voraz, e ele vai ler porque ali ele não acumula muita coisa, um livro ocupa espaço, e ele faz até um filtro para a sua biblioteca. Assim, tem uma pesquisa bem interessante feita nos Estados Unidos sobre isso. Como é esse usuário desse mundo digital, né? Ele já é um super leitor. É difícil você ter um novo leitor na plataforma digital. Então, Mariana, era bem nessa direção que eu ia falar, mas é ótimo porque você tratou mais da questão do digital, e eu acrescentaria ainda o seguinte, que tanto a retrato da leitura anterior quanto essa mostram de forma clara, e muitas outras pesquisas que ou eu mesmo fiz, ou os meus orientandos de mestrado, doutorado fizeram, e que fica muito claro que no campo da leitura existe sempre assim uma espécie de tom apocalíptico, que eu não saberia nem explicar muito o porquê e quem que tem essa voz, mas paira sempre isso no ar, de que o mundo vai sempre acabar, as pessoas vão deixar de ler isso, deixar aquilo, é um gênero que vai embora, não sei o quê, um dia a literatura que vai morrer. E as pesquisas, sobretudo com as crianças e os jovens, né, elas mostram exatamente o contrário, que quanto mais um leitor ele se dedica a um nicho ou a um tipo de livro e tal, mais ele gosta do outro, mais ele experimenta a plataforma. Então é uma diversidade, e é muito curioso que isso vai para além dos livros e da leitura no sentido estrito, e se abre para muitas outras práticas culturais. Então o cara que mais lê é aquele que mais ouve música, é aquele que mais vai ao cinema, é aquele que mais assiste filmes e, curiosamente, é aquele que mais gosta de festa e que mais pratica esportes. Então, quando a gente vai assim fuçando nesses dados, a gente, por muitos caminhos, chega a isso, que, no fundo, os que leem são os que vivem muito mais experiências, não apenas culturais, mas de outra natureza. Mas isso é muito forte, é muito patente. Então, lógico, a plataforma é mais um aspecto, entre outros, né, que é mais vasto isso. João Luiz, permita-me interromper. Processo de humanização, né? O homem integral, ele faz tudo. Desculpa, um breve comentário. Mas a impressão é que vai abrindo portas. Isso assim, se delineia de uma maneira muito concreta. Para a sua criação, sua formação humana. Desculpe, eu estou aproveitando para interromper, porque nós temos duas grandes perguntas, três aqui, perguntas ou comentários. Podemos passar para eles? Pode ser? Então, nós temos aqui a Josaene faz a seguinte pergunta. Sou professora e bibliotecária em uma escola pública de educação infantil. Estou pesquisando no mestrado acadêmico sobre a relação das crianças de 3 anos de idade com os livros de literatura. A biblioteca escolar em que trabalho possui muitos livros do PNBE. No entanto, a partir do ano passado, começaram a chegar os livros de literatura do PNLD. Quais as implicações do fim do PNBE e a implementação do PNLD nas escolas públicas? Essa é da Josiane, há mais uma dela aqui, não, só esta aqui. E depois da Marilice, um comentário. O postcard, e-book e audiobooks estão em outros públicos e somam a importância do livro e da leitura. A Adriana Santiago faz um comentário. Isso, João Luiz, a cultura é interligada, isso vai despertando os outros. E a Marilice, temos também pessoas que não têm tempo e nem conseguem formar bibliotecas, ambiente, limpeza, cuidados que são necessários e leem no trânsito em muitos outros lugares, são caminhos. Então, de pergunta, comentários de pergunta, nós temos a da Josaene sobre o mestrado acadêmico dela. Passo, então, a vocês. Vocês querem que eu fale um pouquinho dessa? Talvez que eu estou mais com a mão na Sim, massa. Claro. Mariana, por favor. Você é mais enxerido, como diz o caipira, né? Não, eu acho que você não devia se preocupar tanto assim. Talvez até minha fala possa ter induzido a isso. Eu não queria ser jamais leviano de dizer que nos livros do PNLD não há livros excelentes e de ótima qualidade. Ao contrário, assim. Então, livros entre si não me parece. Até um pouco, a resposta vai até um pouco na direção da anterior. Que a gente não forma leitor só com livro.
livro bom. Isso também não existe. Quem mexe com leitura, né, isso são idealizações que as pessoas fazem sobre a cultura, sobre os livros, sobre a leitura. Né? O leitor ele se forma nessa multiplicidade e é um jogo assim de tensões que, ora, você escolhe alguns livros e prioriza e tenta mostrar para esse leitor, né, que aquele livro, segundo a sua concepção, é fantástico e vale a pena conhecer, e outros momentos você também dá toda a liberdade para ele escolher os que ele quer. Então, quando você, né, ainda mais com crianças tão pequenas, é todo um jogo aí, acho que quanto maior for a oferta, melhor, deixa manusear à vontade. Muitas vezes esses programas eles vêm lá com algumas indicações muito pequenas, sutis, como fazer, mas eu acho que também não se deve levar a ferro e fogo, né? Vale muito apostar na própria intuição, nas experiências do que já tem feito com leitura, mas eu acredito que o leitor se forme na diversidade. Então, eventualmente, é porque o livro é, no fundo, muito complexo, né? Então, às vezes, o tema é excelente, a forma não é tão boa, mas aquele tema, para aquela criança, para a subjetividade dela, pode mudar o rumo da vida dela. E o outro pode se encantar, às vezes, pela sonoridade de um livro que é bobinho, mas, enfim, talvez uma criança mais extrovertida, mais brincalhona, aquilo acabe tocando. Então, não há muito uma receita, mas eu acho que essa é uma angústia que você não precisaria ter, não, sobre os dois programas. Né? Bota esses livros na mão da criançada, escolhe o que você gosta mais e tenta apresentar da maneira mais afetiva e mais autêntica, né, dos livros que te tocam, que, em geral, o leitor, ele acredita muito num outro leitor apaixonado, né? Parece que essa capacidade da gente contaminar os outros leitores com a nossa paixão por uma determinada obra. Então, o teu critério pessoal me parece muito importante. Desculpa, Mortati. Desculpa, eu estou interrompendo mesmo, mas é só para dizer que o afeto talvez seja um dos melhores mediadores de leitura, né? A relação Sim. afetiva. Se aquele de que eu gosto gosta, eu também vou gostar. Então, alguém tem que gostar. Desculpem, vou interrompê-los. Mais alguma coisa para já encaminhar eu queria fazer só um comentário a respeito. Vocês dois são, como diria um comentarista esportivo, são os pais da matéria, né? Mas tanto Secantini quanto a Maria sobre essa questão. E eu concordo absolutamente com o que vocês disseram. Isso do ponto de vista das iniciativas, né? Das pessoalidades dentro da sala de aula, dentro da biblioteca, dentro de casa, etc. Isso é fundamental. Né? Essa construção que vocês fizeram é fundamental. Agora, eu acho, sim, que o Programa Nacional do Livro Didático e Literário tem profundas diferenças com o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, certo? E isso, do ponto de vista da política pública, sim. É importante nós ressaltarmos que é um desastre. É um desastre. Porque junto não é apenas o livro, não é? Junto com você terminar um programa que estava trazendo a melhor literatura, a melhor bibliodiversidade, a melhor safra de autores, né, que o Brasil teve no passado e na atualidade, para as estantes das bibliotecas, para estar pelo menos disponível para os alunos, é algo que cortar isso é uma sinalização absoluta, não é? E é uma pavimentação, na verdade, para chegar a programas como Conta para Mim, não é? Onde, para quem não conhece, tentem conhecer, por favor, né? Onde o príncipe não pode dar o beijinho na princesa, né? Onde o lobo não morre nunca, porque ele tem que ser preservado, onde as pessoas são falsamente colorizadas para demonstrar pessoas negras. Ou seja, há todo uma coisa que está junto com a destruição do Programa Nacional da Biblioteca Escolar, né? E a invenção dessa coisa do PNLD literário, que, aliás, só saiu por pressão do setor editorial. Sim. A história que me corrija se eu estiver errado. No fundo, o que a gente vê é assim, uma espécie de higienização, né? Da literatura, dos livros, que é a pior dos mundos, né? Se a gente for pensar. Mas é que assim, eu tive cuidado de tentar poupar alguns bons livros que entraram sorrateiramente lá, para eles não serem deixados na estante, né? Mas alguma coisa vai concordo no gênero, número e grau com o que você está falando. É uma questão, assim, visto como todo, como programa, de entristecer.
Tudo bem. Permitam-me, então, novamente, nós temos mais inscrições, mas eu vou dizer que, infelizmente, ao público presente, nós não temos mais tempo para dar continuidade. Vamos recolher as perguntas e depois vamos encaminhá-las aos debatedores e mediadores, que fiquem à vontade para responder. Então, pedimos desculpas, mas o encaminhamento é esse. Bem, então nós vamos agora para o seguinte procedimento. Nós vamos sortear a caneca. O Rodrigo Pacheco, que está aqui conosco, vai fazer o sorteio entre os participantes. Logo em seguida, nós pedimos que o sorteado coloque o seu nome no chat. Teremos as considerações finais dos debatedores, mediador, e do nosso anfitrião, João Scortese, que vai fazer as palavras finais também do evento. Então, vamos ao sorteio, por gentileza? Vamos lá, Maria. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pois não. Então, todos os participantes estão aqui nessa lista. A gente vai fazer o sorteio agora. Resultado, Lúcia. A Lúcia foi quem ganhou. Eu te devolvo a palavra, então, Maria. Sim, só que eu preciso achar a tela aqui. Achei. Você vai tirar essa tela? Bem, bom. Tentando. Então, nós vamos agora passar a palavra aos mediadores e debatedores para suas breves considerações finais, para darmos sequência à finalização. Por gentileza. Bom, eu agradeço aos dois colaboradores fantásticos aí, né, que a chance de ter uma mesa como essa, com eles dois, é raríssima. Então, está de parabéns à organização aí do evento, que convidou o creme do creme para nos falar um pouco aí desse mundo do livro. Então, muito obrigado, foi muito bom trabalhar com vocês uma vez mais. Bom, eu também quero aproveitar esses minutos finais para agradecer estar junto com vocês, poder fazer esta conversa tão boa, tão inspiradora, porque eu acredito muito que é exatamente do debate, da escuta e da fala, do intercâmbio entre as posições e as ideias, é que as coisas caminham. Não é? Eu sou profundamente crente na democracia. Não? Eu acho que a democracia é fundamental para que as coisas possam acontecer, mas a democracia também significa você colocar a cara à tapa, né? É colocar as posições com essa clareza. Né? Eu, depois que fiz meus 60 anos, então, eu falo mais tudo exatamente o que eu penso. Né? Nós temos que dizer com muita clareza, porque o problema requer. Né? O Brasil e a política que estamos vivendo requer, né? É a defesa da democracia, como, aliás, está sendo feita, né? Por grande parte da sociedade brasileira. Então, acho que todas as considerações que fizemos aqui, principalmente aquelas que eu fiz, não podem ser encaradas, ou pelo menos não deveriam ser encaradas com o tom do pessimismo. Não é? Na verdade, enfrentar a dura realidade é a melhor maneira de superá-la. Então, existe hoje inúmeros movimentos no Brasil, no cotidiano, tanto organizados quanto individuais, porque cada professor que faz esse trabalho de afeto, né, de construção de afetos pela leitura com seus alunos, cada biblioteca comunitária que faz a leitura prosperar para os lugares mais longínquos desse país, faz um trabalho fundamental para que nós possamos superar todos esses problemas que nós falamos hoje aqui. Né? Então, a minha mensagem final, além de um abraço a todos, desejar muita saúde, porque ainda temos muita coisa para vencer nessa área, é uma mensagem de esperança ativa, uma esperança de que tem que ter a luta de cada um de nós em defesa da leitura, da democracia e do direito como prioridade cotidiana. Tá? Boa noite. Obrigada. Mariana? Bom, primeiro é uma honra fazer parte dessa mesa. Eu disse, fiquei muito feliz de ser convidada por essa mesa. Muito obrigada a todo mundo pelo convite. Como eu disse, acho que a gente tem uma oportunidade agora, né, dados os ataques e as pessoas estão se conectando, pessoas que normalmente não se conectavam, né? A pandemia conectou muita gente também com esse universo online. Então, acho que todo mundo que trabalha com livro, faz promoção com livro, né, seja da cadeia do livro em geral,
tem uma oportunidade para caminhar junto, para andar junto. E eu acho que a gente tinha que abraçar isso, acho que a gente tem que olhar o livro como um setor estratégico, porque ele de fato é, né? Ele não é menos estratégico que o petróleo, eu diria que ele é tão ou mais estratégico que o petróleo. Então, eu acho que a gente devia batalhar por isso e caminhar junto, né? Porque a gente só transforma quando a gente se mexe. Então, acho que a gente tem que se mexer e tem que se mexer junto para transformar. É isso, muito obrigada. Sim, Mariana, muito obrigada. Eu vou fazer aqui a seguinte sequência. Primeiro, quero dizer rapidamente que fiquei emocionada, encantada com vocês, com aquilo que já sabíamos, a densidade do debate, mas estarmos aqui ao vivo é de uma alegria, de uma satisfação, né, João Luiz, que uma sexta-feira 13 nos confiou, certo? Nós enfrentamos a fera. E eu falei para você, João Luiz, isto é prenúncio das coisas mais lindas do mundo. Nossa sexta-feira 13, terceira mesa das feiras do livro da Escortece, foi mais um momento memorável, emocionante, e fiquei muito feliz de estar com vocês. Agradeço, reitero aqui os agradecimentos a vocês. Vou lembrar que estão pedindo os contatos de vocês, depois, se vocês me permitem, para eu poder passar. E vou recordar que a festa continua. Na segunda-feira, teremos mais uma mesa, Diversidade na Literatura, a mesa 4. Estão todos novamente convidados. Muito obrigada, parabéns. Eu peço uma salva de palmas para os nossos convidados aqui. Muito bom, merecido. Espero encontrá-los novamente. E para fazer o encerramento final, a palavra, então, ao nosso anfitrião, o querido editor João Luiz Cortese, o grande idealizador e realizador deste evento, Feiras do Livro e Mesas de Debate, que me deu a confiança e a honra de coordenar. Então, o anfitrião com a palavra. Obrigado, Mortati. Obrigado, João Luiz, Castilho, Mariana, meus amigos, vários autores, editores. Muito obrigado. Bom, você falou da sexta-feira 13. A Escortese foi fundada numa sexta-feira 13 de um ano bissexto, 1982. Né? Eu adoro o número 13. Para a Mariana, que adora frases e historinhas, viu, Mariana? Eu vi que você adora isso. Eu vou te contar uma historinha que aconteceu nos anos 80, na casa do Fábio Lucas. Eu acho que todo mundo conhece, um dos maiores críticos literários brasileiros, mineiro, de Esmeralda. E conversávamos sobre diversos assuntos, e essas reuniões eram muito boas. E lá estava a Lígia Fagundes Telles, o Ricardo Ramos, Antônio Segato, Luiz Avelino, enfim, amigos, José Carlos Garbulho. E alguém disse assim, puxa vida, vivendo e aprendendo, né? Aí o mineiro Fábio Lucas virou e disse assim, não é assim. Morrendo e aprendendo. Então, hoje é um dia que eu estou morrendo, mais vivo do que nunca, e aprendendo. Gente, muito obrigado para vocês, para os meus amigos, e vamos para a próxima. Parabéns para todos vocês. Muito obrigada. Muito bom. Está encerrada a sessão, então. Obrigada, João.